Olá pessoal, esta semana vamos estudar em O Livro dos Espíritos, Encarnação nos Diferentes Mundos. Questão 172. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Não, mas nos diferentes mundos. E as reencarnações aqui desta Terra não são as primeiras e nem as últimas, mas são as mais distanciadas da perfeição. Questão 173. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vezes no mesmo globo? Pode reviver muitas vezes no mesmo globo. E se ela não tiver progresso adquirido para atingir um outro globo, ela não consegue sair daquele que ela está. Questão 173A. Podem então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente, dizem os Espíritos. Questão 173B. Podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Seguramente. Podeis ter já vivido em outros mundos, tanto quanto já podeis ter vivido outras vidas na Terra. Questão 174. É uma necessidade reviver na Terra? Não. Mas se o espírito não progredir, ele poderá ir para um outro mundo igual ou inferior à Terra. De qualquer forma, portanto, podemos entender da resposta dos espíritos. Nós podemos trocar de mundo, mas não das condições nas quais nós temos que vivenciar ou passar. Questão 175. Há vantagens em voltar a viver na Terra? Não, a não ser que venha em missão. E aí, se conseguir vencer a missão, ele progride, que é a finalidade das nossas encarnações. Questão 175A. Não seria melhor continuar como espírito? Não, ficar-se-ia estacionário. E a nossa tendência natural é irmos em direção a Deus, para nos juntarmos a Ele. Questão 176. Os espíritos, depois de se haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se neste sem jamais terem passado por aqui? Sim, como vós em outros. Os mundos são solidários entre si. Então, identificando na pergunta o cerne da questão nós podemos trocar de mundos conforme as nossas necessidades evolutivas. Questão 176A. Assim, existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Há muitos e em diversos graus evolutivos. Questão 176B. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito se encontra pela primeira vez na Terra? Isso não teria nenhuma utilidade, dizem os benfeitores espirituais. Questão 177. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Não, porque existem vários mundos com as mesmas características da Terra, dizem os espíritos. Ou seja, não é preciso passar por todos os mundos, porque muitos deles se assemelham entre si e não trariam nada de novo para as nossas provas necessárias ao progresso. Questão 177A. Como então explicar a pluralidade de suas existências num mesmo globo? Os benfeitores espirituais nos respondem que um mesmo globo dá inúmeras possibilidades e, consequentemente, de características diferentes de reencarnação, dando ao espírito a oportunidade de se experimentar em vários de seus atributos, em várias de suas características. Questão 178. Os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim, quando eles têm uma missão para ser cumprida, para produzir o progresso daqueles a quem ele vai de encontro, e isso eles fazem com alegria. E se executarem da forma como planejam, será um motivo ainda mais presente para o crescimento pessoal deles. Questão 178A. Isso não pode também acontecer como expiação,
e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes a mundos inferiores, os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca regridem. E eles terão que renascer, dando continuidade do ponto que pararam para a sua renovação. É disso que se trata a justiça divina. Questão 178b. Quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas provas ou em suas expiações. Questão 179. Os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? Não, é como aqui na Terra. Uns estão mais, outros estão menos avançados em relação aos outros. Questão 180. Ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sim, a sua inteligência nunca será diminuída, ele nunca a perde. No entanto, num outro globo, ele poderá reencarnar em um corpo que não lhe dê as mesmas possibilidades para extravasar a sua potencialidade. De qualquer forma, o espírito tem dentro de si tudo aquilo que ele aprendeu nas existências anteriores, é o que querem dizer os espíritos superiores. Questão 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida que têm corpos. Porém, a constituição física, ensinam os espíritos superiores, nos mundos, leva em consideração os elementos químico-físicos deste mundo, as suas condições naturais. E, evidentemente, será levado em consideração também as condições evolutivas do espírito que poderá, no mesmo mundo, ter corpos diferentes no seu funcionamento, nas suas características pessoais. Questão 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Respondem os benfeitores. Nós, espíritos, não podemos ensinar todas as coisas para aqueles que estão nessa terra. Alguns não saberiam compreender e outros até mesmo não se sentiriam confortáveis. Questão 183. Passando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? A infância é um período de transição em todas as partes. No entanto, ela não é tão ingênua como a nossa em determinados mundos. Questão 184. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Nem sempre, mas o espírito pode pedir e vai depender do seu merecimento. Questão 184a. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde irá reencarnar? Seu grau de evolução. Questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Não. Os mundos também estão sujeitos às leis do progresso. Querem dizer os espíritos que as condições físicas de um planeta também se modificam e, evidentemente, se tornarão mais aptas para determinados tipos de espíritos. Questão 186. Há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, só tem por envoltório o perispírito? Sim, e esse envoltório torna-se tão fluídico que parece até que não existe. É a condição dos espíritos puros. Questão 186a. Parece resultar daí que não existe uma demarcação precisa entre o estado das últimas encarnações e do espírito puro. Essa demarcação não existe. As coisas vão acontecendo de uma forma muito sutil e os benfeitores ainda fazem uma comparação com o raiar do dia aqui na Terra. A luminosidade vai se estabelecendo gradativamente até que a escuridão desapareça. Questão 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não. A matéria é mais eterizada em uns do que em outros. E o espírito, ao passar de um mundo para outro, se reveste da matéria correspondente no planeta que ele chega com a rapidez de um relâmpago. Questão 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal sem estar ligados especialmente a um globo? Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão restritos a esses mundos como nós estamos à Terra. A liberdade deles é muito grande. Pensemos nisso.